Primeiro, história. A Floresta Negra, o labirinto sem saída. A Floresta Negra, ou Schwarzwald, é um dos lugares mais emblemáticos e enigmáticos da Alemanha. Conhecida por suas densas árvores de abertos que bloqueiam a luz do sol e por suas lendas transmitidas ao longo dos séculos, ela não é apenas um destino turístico ou um cenário de contos de fadas dos irmãos Grimm. Para os habitantes locais, a floresta carrega um peso sombrio, um território em que a própria natureza parece enganar os que ousam adentrá-la, transformando seus caminhos em um verdadeiro labirinto sem saída. Desde a Idade Média, viajantes e exploradores relatam uma sensação inquietante ao percorrer suas trilhas. A escuridão constante, mesmo durante o dia, dá a impressão de que o tempo se suspende ali dentro. Mas não é apenas a ausência de luz que perturba. Muitos descrevem a sensação de estarem sendo observados, como se olhos invisíveis os acompanhassem entre as sombras. Pastores, lenhadores e caçadores antigos acreditavam que espíritos de guerreiros mortos rondavam as árvores, amaldiçoados a vagar para sempre pelo bosque. Um dos relatos mais antigos remonta ao século XIV. Um grupo de caçadores da região de Triberg entrou na floresta em busca de javalis. Apenas 2 retornaram, exaustos e aterrorizados. Eles afirmavam que, após horas de caminhada, começaram a ver figuras humanas se movendo entre as árvores, homens vestidos com peles, carregando arcos e lanças. Porém, sempre que tentavam se aproximar, as figuras desapareciam. O mais assustador, segundo eles, foi perceber que estavam andando em círculos. Por mais que tentassem, sempre voltavam ao mesmo ponto, um carvalho retorcido, queimado por um raio. O grupo jurou nunca mais caçar naquele território, espalhando a fama de que a floresta era amaldiçoada. Séculos mais tarde, já no século XIX, viajantes que seguiam rotas comerciais relataram fenômenos semelhantes. Caravanas inteiras perderam-se por dias, mesmo guiadas por mapas e bússolas. Um mercador suíço escreveu em seu diário que, após entrar na Floresta Negra, as agulhas de suas bússolas começaram a girar sem parar, como se uma força invisível desorientasse os instrumentos. Ele descreveu também seus noturnos, passos pesados atrás do grupo, estalos secos de galhos quebrando e uma respiração profunda ecoando na escuridão. Quando tentavam investigar, não encontravam ninguém. Alguns de seus homens juravam ter visto silhuetas de guerreiros com rostos cobertos por máscaras de madeira, olhando fixamente para eles antes de sumirem como fumaça. No entanto, a história mais marcante sobre o labirinto sem saída aconteceu já no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial. Documentos locais relatam que uma pequena patrulha alemã foi enviada para atravessar um trecho da Floresta Negra, a fim de cortar caminho até uma vila próxima. A patrulha nunca chegou ao destino. Dias depois, quando foram encontrados por camponeses, apenas 2 soldados sobreviviam. Estavam desidratados, em choque e mal conseguiam falar. Entre gritos desconexos, mencionavam ter caminhado por dias em círculos, sem conseguir sair. O mais perturbador foi o depoimento registrado por um deles. Havia sombras nos observando. Elas não falavam, mas caminhavam conosco. Quando um dos nossos tentou dormir, ouviu vozes chamando seu nome, e no dia seguinte ele havia desaparecido. Nenhum dos soldados faltantes foi encontrado. Os moradores acreditam que a floresta abriga algo além de espíritos de caçadores. Uma das lendas mais conhecidas fala sobre o Jager Onigezist, o caçador sem rosto. Segundo a tradição oral, ele teria sido um senhor feudal cruel que caçava não apenas animais, mas também camponeses em suas terras. Após sua morte violenta, sua alma teria ficado presa na floresta, condenada a perseguir qualquer um que adentrasse seu território. Disse que aqueles que se perdem entre as trilhas estão, na verdade, sendo guiados por ele, obrigados a vagar sem rumo até que a sanidade se esgote. Alguns afirmam que o caçador aparece como uma figura alta, encapuzada, cujo rosto é sempre coberto por sombras. Outros juram ter visto apenas sua silhueta armada com uma besta, observando de longe. No século XXI, mesmo com tecnologia moderna, a Floresta Negra continua desafiando exploradores. Em 2003, um grupo de jovens excursionistas relatou um episódio inquietante.
Eles seguiram uma trilha oficial marcada, mas, após algumas horas, perceberam que haviam perdido sinais de orientação. O GPS de seus celulares travou e a bateria drenou de forma anormalmente rápida. Durante a noite, ouviram sons metálicos, como lâminas batendo e passos pesados circulando a tenda. Ao acenderem as lanternas, viram apenas árvores. No entanto, uma das mochilas havia sido arrastada para fora, deixando marcas de arrasto na terra, mas sem pegadas humanas ou animais. O grupo abandonou a trilha no dia seguinte, traumatizado pela experiência. Hoje, guias turísticos alertam para não se afastar das rotas principais da Floresta Negra. Histórias de desaparecimentos continuam a surgir, e muitos acreditam que o lugar guarda portais invisíveis que confundem o espaço e o tempo. Há quem diga que o labirinto não é apenas físico, mas também espiritual. Quanto mais fundo alguém entra, mais forte é a sensação de perder a noção da realidade. Para alguns, a floresta é um local onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais fino, permitindo que almas antigas, guerreiros esquecidos e criaturas lendárias ainda vagueiem sob as copas fechadas das árvores. A Floresta Negra, que inspirou fábulas e contos de fadas, continua a ser, para muitos, um lugar de mistério e medo. Não importa quão avançada esteja a tecnologia, nem quantas vezes tentem mapeá-la, sempre haverá quem entre e nunca encontre saída. Talvez seja apenas a natureza densa e traiçoeira, ou talvez seja o caçador sem rosto, sorrindo nas sombras, esperando a próxima vítima que ousar desafiar o labirinto sem fim. Segundo história, o castelo de Frankenstein, entre a lenda e a realidade. No alto das colinas de Odenwald, próximo à cidade de Darmstadt, ergue-se o castelo de Frankenstein, uma construção medieval que parece carregada de presságios. Hoje em ruínas, o castelo atrai turistas, curiosos caçadores de fantasmas, mas há séculos seu nome ecoa como sinônimo de mistério e terror. Muito antes de Mary Shelley escrever sua famosa obra Frankenstein, ou Prometeu Moderno, o castelo já era palco de rumores sobre alquimistas, pactos proibidos e experimentos que desafiavam a vida e a morte. A fortaleza foi construída por volta do século XIII e desde então a família Frankenstein, uma linhagem de nobres alemães, passou a controlar a região. Mas a fama sinistra que envolve o castelo não está ligada apenas ao poder político dessa família. Ao longo dos séculos, os corredores de pedra e as câmaras subterrâneas foram associados a práticas ocultas. Moradores da região diziam ouvir gritos ecoando nas noites sem lua, como se alguém estivesse sendo submetido a experimentos dolorosos ou invocações proibidas. O personagem mais lembrado nessas histórias é Johann Cora de Pell, um alquimista nascido no castelo em 1673. De Pell foi uma figura real, cuja vida se confunde com a lenda. Ele estudou teologia, filosofia e medicina, mas sua verdadeira obsessão era a alquimia e a busca pela imortalidade. Fontes históricas afirmam que Dipel produziu óleos elixires, conhecidos como óleo de Dipel, aos quais atribuía propriedades milagrosas. Porém, entre os camponeses, corria o boato de que ele realizava experimentos macabros com cadáveres roubados de cemitérios próximos, tentando transferir a alma ou a força vital de um corpo para outro. Relatos orais descrevem Dipel como alguém obcecado por descobrir o segredo da ressurreição. Alguns moradores afirmavam ter visto luzes estranhas brilhando nas janelas do castelo durante a noite, acompanhadas de trovões metálicos e um odor químico insuportável. Outros juravam que ele tentava criar um ser artificial a partir de restos humanos e animais, costurando partes de diferentes corpos. Se tais rumores são verdadeiros ou apenas folclore alimentado pelo medo, nunca se saberá. Mas a semelhança com o romance de Mary Shelley, publicado mais de um século depois, é perturbadora. Não por acaso, estudiosos acreditam que Shelley pode ter se inspirado na lenda de Dipel ao conceber a história do Dr. Frankenstein e sua criatura. Durante suas viagens pela Europa, a autora teria ouvido sobre o castelo e os experimentos macabros realizados ali. Ainda que não existam provas concretas de que ela tenha visitado o local, a coincidência entre os relatos de Dipel e o enredo de seu livro é forte demais para ser ignorada. Mas as histórias do castelo de Frankenstein não se limitam ao alquimista. O lugar também é envolto em lendas sobre pactos demoníacos.
Um conto popular narra que um cavaleiro da família Frankenstein teria feito um acordo com o diabo em troca de poder e proteção durante as batalhas. Como preço, sua alma ficaria presa ao castelo após a morte. Até hoje, visitantes relatam ver a figura de um homem armado com espada e armadura antiga, vagando entre as torres em ruínas, sempre ao cair da noite. Além disso, há registro de fenômenos paranormais modernos. Investigações de grupos de caça-fantasmas relataram quedas bruscas de temperatura em determinados corredores, equipamentos de gravação captando vozes sussurradas, desaparições de sombras humanoides. Um visitante em 1978 descreveu ter visto uma figura translúcida atravessar lentamente uma das paredes da capela, desaparecendo diante de dezenas de testemunhas. Outro relato comum é o de vultos femininos com longos vestidos brancos, que surgem e desaparecem nas escadarias, como se fossem antigas moradoras do castelo. O local também ganhou notoriedade por ser cenário de celebrações modernas de Halloween, mas muitos acreditam que tais festividades apenas despertaram ainda mais a energia sobrenatural que paira sobre o lugar. Frequentadores afirmam sentir uma pressão no peito ao andar pelos corredores, como se estivessem sendo observados por uma presença invisível. Outros relatam sonhos estranhos após visitar o castelo, nos quais figuras grotescas aparecem tentando falar em idiomas desconhecidos. Entre mito e realidade, o castelo de Frankenstein permanece como um ponto de convergência entre a história e o terror. De um lado, a presença documentada de Johann Cora de Pell, um homem de ciência e mistério que ultrapassava os limites éticos de sua época. Do outro, séculos de rumores sobre aparições, pactos e experiências com os mortos que alimentaram a imaginação popular e se perpetuaram nas sombras do castelo. Hoje, as ruínas ainda se erguem como uma lembrança de que alguns lugares parecem carregar uma energia própria, impossível de ser explicada apenas pela razão. Para alguns, trata-se apenas de um conjunto de pedras antigas, um patrimônio histórico. Para outros, é o berço de uma lenda que mudou para sempre a literatura e a forma como o mundo encara o medo da morte e da criação artificial da vida. E assim, o castelo de Frankenstein permanece, suspenso entre o mito e a realidade. Quem caminha por suas ruínas pode ouvir apenas o vento cortando as janelas abertas, ou talvez, se tiver azar, escute passos que não pertencem a ninguém vivo, vozes que ecoam dos séculos passados e o suspiro de um alquimista que jamais encontrou descanso. Terceiro história. A Bruxa de Bernal, o último grito na fogueira. A pequena cidade de Bernal, situada ao norte de Berlim, guarda em suas ruas estreitas e casas de madeira a memória de um dos períodos mais sombrios da história alemã, a caça às bruxas. Entre os séculos XV e XVII, dezenas de mulheres e alguns homens foram acusados de feitiçaria, submetidos a torturas indescritíveis queimados em praça pública. Entre todos os julgamentos ocorridos ali, um em especial ficou marcado como mais cruel e perturbador, ao ponto de, ainda hoje, moradores afirmarem ouvir os últimos gritos das vítimas ecoando nas noites de inverno. Naquela época, a fome, as epidemias e a instabilidade política alimentavam o medo coletivo. Qualquer desgraça podia ser atribuída a uma suposta bruxa, uma colheita perdida, uma criança adoecida, uma tempestade fora de época. Em 1626, ano registrado em documentos da cidade, uma onda de histeria tomou conta de Bernal após a morte repentina do filho de um magistrado local. O menino havia adoecido de forma súbita e, apesar dos esforços médicos rudimentares da época, nada pôde ser feito. Sem respostas, a dor da família se transformou em fúria, e a culpa recaiu sobre uma mulher de meia-idade chamada Greta Sultuteis. Greta era conhecida por viver de forma isolada, coletando ervas na floresta e ajudando vizinhos com remédios caseiros. Para alguns, era uma curandeira, para outros, uma ameaça. Bastou a acusação para que fosse presa e levada ao calabouço da cidade. O interrogatório, como de costume, não buscava a verdade, mas sim uma confissão forçada. Ela foi submetida ao estiramento, seu corpo amarrado a cordas, puxado até que ossos e articulações cedessem. Sob dor insuportável, acabou declarando que os inquisidores queriam ouvir, que havia feito um pacto com o diabo. Com a confissão arrancada à força, Greta foi condenada à morte na fogueira.
mas sua execução se transformou em algo ainda mais terrível. Relatos da época descrevem que, durante o suplício, ela teria gritado palavras que pareciam uma maldição. Muitos disseram ter ouvido algo como: "Nenhum de vocês conhecerá paz, e meus gritos os perseguirão até o fim dos tempos." Quando as chamas consumiram seu corpo, uma súbita rajada de vento espalhou faíscas pela multidão, queimando roupas, ferindo alguns presentes. O acontecimento foi interpretado como prova de que Greta, de fato, possuía poderes malignos. Porém, a morte de Greta não trouxe alívio à cidade. Pelo contrário, abriu as portas para uma onda de novos julgamentos. Outras mulheres foram acusadas, muitas delas apenas por rivalidades pessoais ou por terem recusado pedidos de ajuda de vizinhos influentes. Em pouco mais de 2 anos, mais de 20 pessoas foram queimadas em Bernal. Os registros apontam que o local das execuções era um descampado ao lado das muralhas da cidade, onde o cheiro de carne queimada misturava-se ao da fumaça densa, deixando marcas permanentes na memória dos habitantes. Os séculos passaram, mas a história da bruxa de Bernal não se apagou. Pelo contrário, tornou-se lenda. Moradores afirmam que, nas noites mais frias de janeiro, quando a neve cobre as ruas e o vento corta como lâminas, é possível ouvir um lamento distante, como se uma voz feminina chorasse entre as muralhas. Outros dizem que, ao se aproximar do antigo local das execuções, sombras humanas aparecem no canto da visão, sempre desaparecendo quando encaradas de frente. Um dos relatos mais recentes ocorreu em 1994, quando trabalhadores restauravam parte da muralha medieval. Durante a noite, guardas de segurança relataram ter ouvido gritos de agonia vindos do descampado. Pensando tratar-se de um acidente, correram até o local, mas não encontraram ninguém. Apenas marcas estranhas na neve, círculos queimados, como se faíscas houvessem caído ali. Outro episódio, de 2008, envolveu turistas que participavam de um passeio guiado pela cidade. Ao ouvir a história das execuções, uma das visitantes desmaiou repentinamente, afirmando depois ter sentido um calor intenso e uma mão segurando seu braço com força. Há também quem garanta que Greta ainda aparece para os vivos. Alguns moradores relatam ter visto uma mulher com roupas simples do século XVII caminhando sozinha pelas ruas desertas de Bernal, sempre em silêncio, até desaparecer em frente às muralhas. Em certos casos, ela é descrita com o rosto coberto de cinzas, os olhos escuros como carvão e os lábios movendo-se em preces inaudíveis. Historiadores modernos reconhecem que os julgamentos de Bernal foram dos mais brutais da Alemanha, parte de uma caça às bruxas que, ao todo, matou milhares de pessoas no país. Mas enquanto os estudiosos analisam documentos e contextos sociais, o povo continua a sentir o peso espiritual dessas mortes injustas. Para muitos, Bernal não apenas recorda suas vítimas, abriga-as. O mito da bruxa de Bernal é, ao mesmo tempo, um lembrete da crueldade humana e uma advertência sobrenatural. A cidade prosperou ao longo dos séculos, mas a cada inverno rigoroso, quando o vento sopra entre as casas antigas e a neve cobre as ruas silenciosas, os habitantes mais antigos ainda fecham as janelas cedo, com medo de ouvir o último grito na fogueira, um grito que nunca deixou de ecoar. Quarta história: as catacumbas de Berlim, vozes da guerra. Sob as ruas movimentadas de Berlim, escondem-se camadas de história que a maioria dos turistas jamais imagina. Muito além das fachadas reconstruídas dos monumentos modernos, existe um mundo subterrâneo que guarda memórias dolorosas da guerra. São túneis, bunkers e passagens secretas, erguidos durante o Terceiro Reich para abrigar civis dos bombardeios e servir de esconderijo estratégico. Com o passar das décadas, esses corredores se tornaram palco de lendas, onde gritos, passos e sombras parecem ecoar das feridas abertas pela Segunda Guerra Mundial. Durante os anos de 1940 a 1945, Berlim foi bombardeada incessantemente pelas forças aliadas. Para proteger a população, uma complexa rede de abrigos subterrâneos foi construída. Alguns desses locais já existiam, como antigas catacumbas e passagens de esgoto adaptadas. Outros foram erguidos às pressas, criando labirintos de concreto que ainda hoje impressionam pela extensão.
Milhares de pessoas se amontoavam nesses túneis durante os ataques aéreos, respirando o ar rarefeito e ouvindo o estrondo das bombas acima de suas cabeças. Relatos de sobreviventes descrevem uma atmosfera sufocante, mães tentando acalmar crianças em prantos, homens rezando em silêncio e o medo coletivo de que, a qualquer momento, o teto pudesse desabar. Para muitos, esses abrigos foram a diferença entre a vida e a morte, mas nem todos tiveram sorte. Em várias ocasiões, bombas atingiram as entradas, bloqueando a saída. Centenas de pessoas morreram soterradas, aprisionadas no escuro, com o ar se tornando cada vez mais rarefeito até o silêncio final tomar conta. É nesses pontos de tragédia que as lendas começam. Nos anos seguintes ao fim da guerra, trabalhadores da reconstrução relataram fenômenos estranhos nos túneis. Alguns ouviam choros abafados, como se crianças ainda estivessem presas em algum canto esquecido. Outros juravam escutar passos acompanhando os seus, embora estivessem sozinhos. Houve casos em que operários se recusaram a continuar as escavações, alegando sentir uma pressão no peito e uma presença invisível que os observava. Um dos episódios mais conhecidos aconteceu em 1972, quando um grupo de exploradores urbanos entrou em uma parte abandonada da rede de túneis próxima a Gesundbrunnen. Eles relatam ter ouvido vozes sussurradas em alemão antigo, misturadas ao som de algo metálico arrastando-se pelo chão. Um dos exploradores, apavorado, descreveu a sensação de uma mão fria agarrando seu ombro. Quando acenderam as lanternas, não havia ninguém ali. Pouco depois, o grupo encontrou uma parede marcada por arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado desesperadamente cavar a própria saída. Ainda mais perturbadores são os relatos vindos de grupos de caça-fantasmas que, nas últimas décadas, investigaram os túneis. Em gravações de áudio feitas em diferentes pontos das catacumbas, surgiram registros de vozes dizendo frases desconexas: "Deixe-nos sair", "Está caindo", "Não consigo respirar". Os sons não foram captados pelos ouvidos humanos durante a visita, apenas revelados nas fitas depois. Para muitos, trata-se de um fenômeno de EVP, vozes eletrônicas atribuídas a espíritos. Mas os fenômenos não se resumem a vozes. Há quem relate aparições. Silhuetas humanas, muitas vezes descritas como soldados com uniformes da Wehrmacht ou mulheres vestindo roupas dos anos 1940, já foram vistas caminhando lentamente pelos corredores e desaparecendo ao virar uma esquina. Outros descrevem figuras sem rosto, formadas apenas por sombra, que surgem próximas às entradas e logo se dissolvem no ar. Em 1990, após a queda do Muro de Berlim, uma nova parte das catacumbas foi redescoberta. Grupos de jovens aventureiros que exploraram os túneis afirmaram ter encontrado uma sala repleta de inscrições nas paredes. Eram nomes, datas e orações apressadas, gravadas por mãos desesperadas durante os bombardeios. Alguns dos visitantes relataram ter ouvido, naquele mesmo instante, um choro baixo, como de uma criança, ecoando ao fundo. Convencidos de que não estavam sozinhos, fugiram em pânico do local. Hoje, visitas guiadas a certas partes dos bunkers são oferecidas em Berlim, e guias turísticos costumam alertar para o clima pesado do ambiente. Muitos turistas descrevem a sensação de falta de ar, tontura ou calafrios repentinos. Alguns afirmam sentir que estão sendo observados, mesmo em grupos grandes. Há registro de visitantes que, ao tirar fotografias, captaram figuras borradas no fundo das imagens, silhuetas que não correspondiam a ninguém presente no passeio. Para os céticos, tudo isso pode ser explicado pela sugestão psicológica, o peso da história, o ar úmido, a claustrofobia natural de um subterrâneo. Mas para os que acreditam, as catacumbas de Berlim são mais do que ruínas da guerra. São um memorial vivo, onde as vozes das vítimas continuam a ecoar. A cidade de Berlim carrega cicatrizes visíveis da Segunda Guerra, mas é no subsolo que repousam as marcas invisíveis, mais difíceis de apagar. Cada grito abafado, cada oração desesperada, cada vida perdida parece ter impregnado as paredes de concreto. E assim, mesmo décadas após o fim do conflito, quem desce as catacumbas não encontra apenas corredores e salas abandonadas. Encontra também o peso de milhares de almas que nunca tiveram a chance de sair à superfície.
Dizem que, se alguém permanecer em silêncio absoluto no coração dos túneis, pode ouvir o passado. Primeiro, um leve sussurro. Depois, o som distante de passos apressados. E, por fim, os gritos, sempre os gritos, que se misturam ao eco da guerra, lembrando a todos que ali, sob os pés dos vivos, ainda se movem as sombras da morte. Quinta história, a noiva fantasma de Bremen, o véu sangrento. Na cidade portuária de Bremen, conhecida por suas feiras medievais, por sua famosa catedral gótica, circula há séculos uma lenda que continua a gelar o sangue dos que ousam atravessar suas ruas desertas à noite. É a história da noiva fantasma de Bremen. Uma aparição feminina vestida de branco, coberta por um véu manchado de sangue, que vaga em busca de um casamento que jamais aconteceu. A origem da lenda remonta ao século XVII. Disse que uma jovem chamada Anna von Oschenberg, filha de uma família abastada, estava prometida em casamento a um comerciante influente da cidade. O enlace seria não apenas um gesto de amor, mas também uma aliança política e econômica entre duas famílias poderosas. A cerimônia estava marcada para ocorrer na Catedral de São Pedro, em pleno centro de Bremen, e a cidade inteira aguardava o evento com expectativa. No entanto, no dia do casamento, a tragédia interrompeu a festa. Documentos antigos mencionam que Ana foi encontrada morta em seus aposentos poucas horas antes da cerimônia. A versão oficial dizia que ela teria sofrido uma doença súbita, talvez uma febre ou um colapso nervoso. Mas o povo sussurrava a outra versão, que Ana teria sido assassinada por ciúme, talvez por uma rival desprezada, ou até mesmo pelo próprio noivo, que buscava herdar mais rapidamente a fortuna da família. O corpo foi velado às pressas, e o casamento nunca aconteceu. Mas, segundo a tradição popular, a alma de Ana não encontrou descanso. Poucos dias após sua morte, viajantes noturnos começaram a relatar encontros perturbadores. Alguns afirmavam ter visto uma jovem pálida, vestida de noiva, caminhando sozinha pelas estradas que levavam à catedral. Outros contavam que, ao se aproximar, ela pedia em voz suave e melancólica: "Pode me levar até a igreja." Aqueles que aceitavam acompanhar a figura relatavam que, em determinado momento, ela desaparecia diante de seus olhos, deixando apenas um frio cortante no ar. O detalhe mais macabro da aparição era o véu que cobria seu rosto. À distância, parecia um tecido branco como neve. Mas à medida que o viajante se aproximava, manchas vermelhas tornavam-se visíveis, escorrendo como sangue fresco. Muitos interpretaram isso como a marca da morte violenta de Ana, nunca esclarecida de fato. A lenda ganhou força no século XIX, quando Bremen começou a se expandir como cidade portuária. Marinheiros, cocheiros mercadores juravam ter visto a noiva à beira da estrada. Alguns relatavam que, ao tentar levá-la em suas carruagens, sentiam o peso real de alguém sentado, mas, ao olhar para trás, encontravam apenas o banco vazio. Outros afirmavam que, ao negar o pedido da noiva, eram perseguidos pela visão dela correndo ao lado da carruagem, com o véu esvoaçante e os olhos brilhando na escuridão. Em 1891, um caso se tornou especialmente famoso. Um estudante universitário que voltava para casa após uma noite de festas relatou à polícia ter sido abordado por uma mulher vestida de branco nas proximidades da catedral. Ele afirmou que a figura pediu que a acompanhasse até o altar e, ao entrar na igreja com ela, viu todas as velas do templo acenderem sozinhas. Em seguida, a noiva tirou o véu, revelando um rosto parcialmente decomposto, e soltou um grito tão alto que o estudante desmaiou. Ao acordar, já de manhã, estava sozinho no interior da igreja, mas o chão ao redor estava molhado, como se alguém houvesse arrastado um vestido encharcado de sangue. Até os dias atuais, motoristas que trafegam pelas estradas de Bremen relatam encontros semelhantes. Muitos descrevem uma mulher à beira da pista, pedindo carona. Quando aceitam, a passageira indica que deseja ir até a catedral, mas, ao se aproximarem do destino, ela some sem deixar vestígios, e o banco do carro permanece gelado por minutos. Há também quem diga que, em noites de lua cheia, é possível ver a noiva caminhando pelo adro da catedral, como se ainda esperasse pelo casamento interrompido.
Investigadores de fenômenos paranormais já tentaram documentar a aparição. Em 2007, um grupo de pesquisadores instalou câmeras térmicas ao redor da catedral e captou uma forma feminina translúcida movendo-se lentamente. O mais assustador foi que, ao aplicar filtros no vídeo, manchas vermelhas pareciam escorrer pelo véu da figura. Embora os céticos afirmem que se tratou apenas de interferência visual, para os crentes a gravação foi a prova de que a noiva fantasma de Bremen ainda caminha entre os vivos. A lenda da noiva não é apenas uma história de assombração, mas também um reflexo de injustiças não resolvidas. Muitos moradores acreditam que Ana foi vítima de um crime, possivelmente um assassinato encoberto pela elite da época. Sua aparição constante, pedindo para ser levada à igreja, seria o símbolo de uma vida interrompida no limiar da felicidade. A mancha de sangue em seu véu, uma lembrança de que a verdade jamais foi revelada. E assim, noite após noite, Bremen continua a conviver com a sombra de sua noiva fantasma. Para os turistas, a história é apenas uma lenda curiosa contada em taverna e passeios noturnos. Mas para os habitantes mais antigos, trata-se de uma advertência. Nunca se deve zombar da figura que caminha sozinha com o vestido branco manchado de vermelho, pois dizem que, se alguém se recusar a levá-la até a igreja, pode ouvir, por dias seguidos, batidas na porta de casa à meia-noite, o som insistente de uma noiva que ainda busca seu altar. Sexta história, a Torre de Düsseldorf, o Carrasco Eterno. Düsseldorf, conhecida hoje por sua modernidade, riqueza cultural e arquitetura vibrante, guarda também cicatrizes profundas de um passado sombrio. Muito antes de ser um centro financeiro da Alemanha, a cidade foi palco de julgamentos brutais, execuções públicas, punições medievais que buscavam não apenas a justiça, mas o espetáculo. No coração desse passado está a antiga torre-prisão, uma estrutura de pedra erguida no período medieval, que resistiu às guerras, reformas e reconstruções. Para muitos, trata-se apenas de mais um monumento histórico. Mas aqueles que ousam atravessar seus corredores em silêncio sabem que algo ainda permanece ali dentro. A torre serviu, durante séculos, como prisão e câmara de execuções. No subterrâneo, celas úmidas e frias aprisionavam ladrões, desertores, hereges e bruxas acusadas. Nas câmaras superiores, vivia e trabalhava o carrasco da cidade, uma figura temida e, ao mesmo tempo, necessária. Seu nome verdadeiro se perdeu com o tempo, mas as histórias o descrevem como um homem alto, encapuzado, sempre vestido de negro, que raramente era visto fora de sua função. Seu dever não se limitava a decapitar e enforcar. Ele era também responsável por torturas, confissões forçadas pelo transporte dos corpos até as fossas comuns. Diz a lenda que este carrasco, diferente de outros, não se via apenas como um executor da lei. Muitos acreditavam que ele se alimentava do sofrimento, prolongando o suplício dos condenados, transformando cada execução em um ritual macabro. O povo chamava de Der Ewige, o carrasco eterno. Alguns registros sugerem que ele jamais foi substituído oficialmente. Mesmo quando seu nome deixou de constar nos documentos da cidade, execuções continuavam sendo atribuídas a um residente da torre, como se o posto nunca tivesse sido herdado, mas perpetuado pela mesma figura através das gerações. Com o passar dos séculos, a torre foi desativada como prisão, mas relatos sobrenaturais começaram a circular. Guardas noturnos eram os primeiros a comentar sobre sons inexplicáveis, o arrastar de correntes pelo chão, passos pesados que ecoavam sem corpo visível e o estalo seco de uma corda sendo puxada, como se o enforcamento ainda estivesse em curso. Em noites mais silenciosas, juravam ouvir gemidos abafados e súplicas em línguas antigas, vozes presas entre as pedras frias. Um dos relatos mais famosos ocorreu no século XIX, quando a torre foi parcialmente aberta à visitação. Um grupo de estudantes de direito decidiu pernoitar ali, na tentativa de provar que o medo era apenas superstição popular. Levaram consigo velas, vinho e livros. A noite começou com risadas, mas terminou em pânico. Um dos jovens, ao explorar o andar inferior, desapareceu por quase uma hora. Quando retornou, estava pálido, tremendo e sem conseguir articular palavras. Mais tarde,
Em seu depoimento, ele contou que havia visto um homem encapuzado, com um machado enorme nas mãos, observando em silêncio. O mais perturbador foi o detalhe final. Ele garantiu que, ao se aproximar, a figura não projetava sombra alguma, apesar da luz da vela. Décadas depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a torre foi usada como abrigo contra bombardeios. Famílias inteiras desciam para o subterrâneo em busca de proteção, mas muitas preferiam enfrentar os ataques aéreos do que permanecer no interior da prisão por muito tempo. Há registro de pessoas que, mesmo em meio às explosões acima, fugiram desesperadas do local alegando ouvir gritos que não pertenciam a nenhum ser vivo. Uma testemunha contou que viu uma sombra gigantesca se mover pelas paredes, como se algo estivesse caminhando por dentro da pedra. Hoje, visitantes que exploram a torre afirmam sentir uma pressão sufocante ao atravessar seus corredores. Alguns descrevem a sensação de serem seguidos, outros, de terem o ar retirado dos pulmões, como se uma corda estivesse fechando em volta do pescoço. Guias turísticos relatam que lanternas frequentemente falham em um mesmo ponto, um salão circular que teria sido usado para execuções públicas em dias de chuva. Um detalhe curioso reforça a lenda. Em fotografias tiradas no interior da torre, aparecem com frequência borrões escuros, semelhantes a silhuetas humanas. Em algumas, é possível distinguir o contorno de uma lâmina brilhando na escuridão. Especialistas em imagens afirmam que se trata apenas de defeitos de iluminação, mas para os que conhecem a história, são provas de que o carrasco continua ali. Há ainda a crença de que o carrasco eterno jamais abandonou sua função. Para ele, os visitantes de hoje não são turistas curiosos, mas novos condenados que ainda não ouviram sua sentença. Aqueles que passam tempo demais sozinhos dentro da torre falam em ouvir uma voz grave murmurando palavras em alemão arcaico, como se fosse a leitura de uma acusação formal. Poucos resistem a permanecer no local após essa experiência. Reza a lenda que a maldição do carrasco nasceu de sua própria crueldade. Diferente de outros executores que viam sua função como um fardo, ele se entregava ao trabalho com prazer. Segundo monges da época, esse apego ao sofrimento humano teria condenado a nunca descansar. Sua alma estaria presa na torre, obrigando-o a repetir eternamente o ciclo de tortura e morte. Düsseldorf pode se orgulhar de sua modernidade, mas entre os becos iluminados por néons e os arranha-céus de vidro, permanece a sombra da torre antiga. Quem se aproxima ao entardecer garante que a brisa que circula ao redor traz consigo o som metálico de correntes. E alguns juram que, ao olhar diretamente para uma das janelas superiores, é possível ver a figura de um homem encapuzado, imóvel, observando. Talvez seja apenas uma ilusão causada pela história. Ou talvez o carrasco, de fato, nunca tenha deixado de exercer sua função. Afinal, para os que acreditam nas lendas, a Torre de Düsseldorf não é apenas um monumento medieval, é o lar de um espírito condenado, um guardião das trevas que continua a erguer seu machado sobre todos os que ousam entrar. E quem sabe, ao visitar o local, você não acaba ouvindo tilintar distante de correntes, o arrastar de botas no chão de pedra, por fim, uma respiração pesada bem atrás de você, quando já for tarde demais para escapar do julgamento do carrasco eterno. Sétimo história. O trem fantasma de Nuremberg. Viagem sem retorno. Nuremberg, conhecida por sua arquitetura medieval preservada e pelas históricas muralhas que cercam a cidade antiga, também guarda histórias sombrias que contrastam com a beleza de suas ruas e praças. Entre essas lendas, uma das mais perturbadoras é a do trem fantasma, um comboio noturno que aparece inesperadamente nas linhas secundárias da região, leva passageiros e desaparece sem deixar vestígios. Aqueles que o encontram dizem que a viagem é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, mas o retorno nunca acontece. O primeiro registro da lenda remonta ao início do século XX, embora relatos orais sugiram que o fenômeno seja mais antigo. Trabalhadores das ferrovias comentavam sobre um trem que surgia nas noites de neblina, totalmente silencioso, sem aviso de apito ou luzes tradicionais, com vagões de madeira envelhecida. Curiosos que se aproximavam para observar, juravam ver passageiros vestindo roupas antigas, algumas de décadas anteriores, como se viajassem no tempo.
Ao tentar interagir ou embarcar, muitos desapareciam durante a tentativa de tocar o trem ou subir a bordo. No entanto, foi na década de 1970 que a lenda ganhou notoriedade moderna. Uma série de relatos de passageiros de trens comuns descrevia experiências inquietantes enquanto aguardavam a passagem do trem noturno. Ouviam o eco metálico de rodas de ferro, seguido de um trem de aparência antiga que se aproximava de forma quase imperceptível. Aqueles que embarcavam descreviam vagões iluminados por velas, silenciosos, e passageiros que permaneciam imóveis, com expressões vazias e semblantes pálidos. Segundo testemunhas, uma sensação imediata de deslocamento ocorria assim que o trem começava a se mover. As paisagens externas pareciam distorcidas, as luzes da cidade desapareciam e eram substituídas por campos desolados, florestas densas e, por vezes, cidades que não existiam nos mapas modernos. O ar dentro do vagão era pesado, úmido e perfumado com cheiro de carvão queimado e ferro velho. Alguns passageiros afirmaram ouvir conversas sussurradas em dialetos antigos, palavras desconexas que pareciam ecos de outra era. Um dos casos mais documentados ocorreu em 1983, envolvendo um professor universitário que retornava de uma conferência em Nuremberg. Segundo seu relato, ele entrou em uma estação quase deserta e percebeu o trem se aproximando sem emitir som de apito. Ao subir a bordo, encontrou apenas 3 passageiros, um homem idoso de olhar perdido, uma mulher vestida como uma noiva do século XIX e uma criança pequena, de cabelos escuros e rosto pálido. Ele tentou falar com eles, mas não recebeu resposta. Quando o trem partiu, os trilhos desapareceram gradualmente, substituídos por um túnel de neblina, e árvores pareciam se fechar sobre o vagão. Após horas de viagem, o professor desmaiou e, ao acordar, percebeu estar sozinho no mesmo ponto de onde havia embarcado. Mas todos os registros da estação, do trem e das pessoas ao redor indicavam que o comboio jamais havia existido naquele horário. Relatos recentes, do século XXI, continuam a alimentar a lenda. Motoristas que aguardam a passagem de trens noturnos em linha secundária afirmam ouvir o apito distante, seguido de um trem de aparência antiga que surge do nada. Muitos descrevem o mesmo padrão. Ao acenar para tentar embarcar ou chamar passageiros, ninguém responde. Ao anoitecer, desaparece novamente na escuridão, sem vestígios de trilhos queimados ou vagões abandonados. Além dos desaparecimentos físicos, há relato de efeitos psicológicos perturbadores. Alguns que afirmam ter encontrado o trem relatam sonhos vívidos nos quais voltam a embarcar, apenas para testemunhar cenas de catástrofe. Incêndios, batalhas desconhecidas, feridos sendo carregados pelos corredores do vagão e gritos de passageiros que nunca existiram. Ao despertar, sentem que parte do tempo foi perdida, como se horas ou dias tivessem se passado sem explicação. A lenda é reforçada por histórias de fantasma e espectros. Moradores antigos juram que o trem é habitado por almas penadas, vítimas de acidentes ferroviários, passageiros de trens antigos até soldados mortos durante guerras passadas. Disse que essas almas estão presas no trem, condenadas a viajar eternamente, e que qualquer pessoa que embarque corre o risco de se juntar a elas, tornando-se parte da linha fantasma. Céticos argumentam que a lenda é produto de superstições, neblina noturna e relatos exagerados. Mas o que intriga especialistas é a consistência das experiências ao longo de décadas. Passageiros, motoristas e transeuntes descrevem vagões de madeira antiga, luzes de vela, odores de carvão queimado e a presença de figuras vestidas em roupas antigas. A repetição de detalhes sugere que há algo inexplicável nos trilhos noturnos de Nuremberg. O trem fantasma de Nuremberg é, portanto, mais do que uma história de assombração. É uma advertência para viajantes noturnos. Diz a lenda que, se o apito distante ecoar em uma noite de neblina, o viajante deve permanecer na estação, nunca embarcar, pois aqueles que aceitam a viagem entram em um percurso sem retorno, onde o tempo se distorce, as paisagens desaparecem e a morte ou a eterna condenação aguardam silenciosas. E, assim, a ferrovia noturna da cidade segue sendo uma fronteira entre o mundo dos vivos e o desconhecido.
Aqueles que escutam o apito na escuridão sentem o arrepio percorrer a espinha e percebem que, na linha fantasma de Nuremberg, o próximo passageiro pode ser você, destinado a uma viagem que jamais terá volta. Oitavo História. O Hospital de Berlittelstatten. Ecos de dor. A cerca de 50 quilômetros de Berlim, escondido entre florestas densas e lagos silenciosos, ergue-se o complexo abandonado do Hospital de Berlittelstatten, um lugar que durante décadas foi sinônimo de cura e sofrimento. Construído no final do século XIX como sanatório para pacientes com tuberculose, o hospital logo se tornou palco de tragédias humanas, lendas macabras, segundo relatos modernos, manifestações sobrenaturais que persistem até hoje. O sanatório possuía dezenas de prédios, separados por alas específicas para homens, mulheres e crianças, além de pavilhões para cirurgias e laboratórios. Durante a Primeira Guerra Mundial, tornou-se hospital militar, recebendo soldados feridos, incluindo Adolf Hitler, que esteve internado ali após um ferimento na perna. Mas a verdadeira escuridão começou durante o período nazista. O regime utilizou parte do complexo para experimentos médicos, internações forçadas e testes com pacientes considerados indesejáveis. Relatos históricos mencionam que homens e mulheres eram submetidos a procedimentos cruéis, sem anestesia, em nome de pesquisas eugenistas. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o hospital foi ocupado pelo Exército Vermelho. Soldados soviéticos utilizaram os prédios para fins militares de detenção, deixando registros de torturas, abusos e mortes misteriosas. Durante esse período, médicos, enfermeiros e pacientes desapareceram sem explicação. As histórias contadas pelos moradores locais falam de gritos que ecoavam à noite, passos correndo pelos corredores vazios e portas batendo sozinhas, apesar de ninguém estar presente. Após o abandono parcial, nos anos 1990, o hospital tornou-se destino de exploradores urbanos e caçadores de fantasmas. Todos relatam a mesma sensação de opressão ao atravessar os corredores de tijolos vermelhos e pisos de madeira apodrecida. Alguns contam que conseguem ouvir, ainda que ninguém esteja presente, os murmúrios dos pacientes, os gritos de dor e súplicas desesperadas pedindo socorro. Uma testemunha afirmou ter visto uma figura vestida com um uniforme de enfermeira antiga, de cabelos longos e olhos vazios, que desapareceu ao atravessar uma parede. Entre os relatos mais inquietantes estão aqueles que descrevem sons de equipamentos médicos operando sozinhos, rodas e cadeiras de rodas girando, camas sendo arrastadas, monitores antigos emitindo bips intermitentes. Alguns exploradores afirmam sentir toques em suas costas ou braços, apenas para perceber que não há ninguém por perto. Outros relatam sombras se movendo no canto da visão, sempre desaparecendo quando encaradas diretamente. Além disso, visitantes descrevem sonhos e visões recorrentes após passar algumas horas no hospital. Em muitos casos, acordam com marcas vermelhas e arranhões nos braços ou pernas, como se alguém tivesse tentado prendê-los ou arrastá-los pelos corredores. Outros afirmam ouvir vozes de médicos conversando em alemão antigo, discutindo procedimentos que jamais deveriam ser realizados. A estrutura do hospital contribui para a atmosfera sobrenatural. Longos corredores escuros, pátios abandonados e janelas quebradas criam labirintos naturais, tornando fácil se perder. Muitas pessoas relatam sentir desorientação repentina, como se o prédio estivesse vivo, alterando a disposição dos cômodos. Alguns que tentaram explorar o local durante a noite juram que as portas que haviam fechado anteriormente estavam abertas quando retornavam, e salas anteriormente vazias exibiam móveis ou equipamentos que nunca haviam sido ali. Entre as histórias locais, uma das mais conhecidas é a da ala das crianças, onde pacientes jovens eram internados para tratamento da tuberculose. Moradores antigos afirmam que é possível ouvir risadas infantis distantes, seguidas de choro intenso, ecoando pelos corredores desabitados. Alguns visitantes chegaram a ouvir pequenos passos correndo em direção a eles, apenas para desaparecerem abruptamente, deixando apenas o silêncio e o cheiro de desinfetante antigo no ar. Fotografias tiradas por exploradores também mostram fenômenos inexplicáveis. Vultos translúcidos, manchas escuras que se assemelham a figuras humanas e luzes que aparecem dentro de quartos vazios.
Em alguns casos, câmeras térmicas registraram aumento repentino da temperatura em certas áreas, mesmo sem presença humana detectada, como se a energia do sofrimento acumulado ao longo de décadas permanecesse impregnada nas paredes. Para muitos, o Hospital de Belize-Staten é mais do que ruínas. É um monumento à dor, às injustiças e às memórias que o tempo não apagou. Os ecos de gritos, passos e vozes continuam a assombrar aqueles que se aproximam, lembrando que a história humana também pode permanecer viva em lugares marcados pela tragédia. Hoje, o hospital atrai curiosos e turistas, mas também respeita-se um certo temor. Há quem acredite que algumas almas ali permanecem presas, incapazes de seguir em frente. Os relatos não são apenas de sons ou visões, mas de uma sensação constante de que alguém, paciente ou médico, ainda caminha pelos corredores, observando cada passo, cada respiração. E assim, mesmo décadas após o abandono, Belize-Staten mantém seu poder sobre os vivos. Cada porta rangendo, cada sombra no canto do olho, cada suspiro na noite gélida é um lembrete de que o passado ali não se foi completamente. Aqueles que entram nos corredores do sanatório podem sair fisicamente, mas carregam consigo o peso de todos os ecos de dor que ainda permeiam o hospital, onde a história e o sobrenatural se confundem de forma inquietante. Nono História. A Estrada da Mulher Branca, assombração na Rota B65. Entre as pequenas cidades e bosques que margeiam a Rota B65, uma estrada sinuosa que corta parte da Baixa Saxonia, corre uma lenda urbana tão antiga quanto os próprios trilhos de ferro e estradas de terra da região. Moradores e viajantes se referem a ela como a Estrada da Mulher Branca, um trecho onde acidentes misteriosos, aparições e encontros sobrenaturais são relatados há décadas. A história mais difundida envolve uma mulher jovem, vestida de branco, com cabelo longo e sujo, rosto pálido e expressão vazia. Segundo a tradição local, ela teria morrido em circunstâncias trágicas na década de 1930, vítima de um acidente de carro causado por excesso de velocidade em um trecho isolado da estrada. Alguns dizem que era uma noiva, voltando de uma festa, que perdeu o controle do veículo em meio à neblina densa. Outros afirmam que foi assassinada por um amante traído, abandonada na beira da estrada, sem que ninguém tivesse podido socorrê-la. Independentemente da versão, a consequência da morte parece ter sido a mesma. A mulher não teria encontrado descanso e sua alma teria se fixado na estrada onde sofreu. Desde então, motoristas noturnos relatam experiências perturbadoras. Alguns afirmam ver uma figura branca no acostamento, molhada pela neblina, acenando com a mão ou pedindo carona. Quando o carro se aproxima e se oferece ajuda, a mulher sobe silenciosa. Mas poucos conseguem levá-la até o próximo vilarejo, porque, em certo ponto, ela desaparece abruptamente, deixando o passageiro sozinho no carro, muitas vezes sem notar que a estrada mudou misteriosamente de paisagem. Os encontros têm padrões similares. Testemunhas relatam que a temperatura dentro do veículo cai abruptamente, mesmo em noites de verão, e uma sensação de peso e opressão toma conta do ar. Ao olhar pelo retrovisor, o motorista vê o banco traseiro vazio, embora o toque frio na pele ainda persista. Alguns juram ouvir sussurros suaves, chamados pelo nome ou pedidos de ajuda que se misturam com o vento que corta a estrada. Um caso marcante aconteceu em 1987. Um caminhoneiro, acostumado a percorrer a B65, relatou que durante uma neblina densa, viu a mulher à beira da estrada. Movido por curiosidade, parou e ofereceu carona. Ela subiu, silenciosa, sem olhar para ele. Após alguns quilômetros, o motorista perdeu a sensação do tempo. Quando finalmente olhou pelo retrovisor, a figura havia desaparecido, deixando apenas uma leve névoa branca e um perfume doce, quase intoxicante. Dias depois, ele descobriu que o trecho da estrada em que viu a mulher havia sido palco de um acidente fatal na década de 1930, envolvendo exatamente uma jovem vestida de branco. Relatos de passageiros em ônibus, motoristas de táxi e viajantes ocasionais seguem o mesmo padrão. Pessoas que passaram pela estrada descrevem luzes repentinas, faróis que não pertencem a nenhum carro visível, acompanhadas de passos no asfalto e sussurros quase imperceptíveis. Em algumas ocasiões,
Testemunhas afirmam ter visto a figura sentada ao lado da estrada, olhando fixamente, apenas para desaparecer quando tentavam se aproximar. A lenda também é acompanhada de histórias de advertência. Moradores antigos dizem que quem tenta provocar ou zombar da mulher branca corre risco de sofrer acidentes misteriosos. Carros quebram sem motivo, freios falham ou o veículo escorrega em trechos que parecem perfeitamente secos. É como se a presença da assombração tivesse uma consciência própria, reagindo à audácia dos vivos. Exploradores urbanos e caçadores de fenômenos paranormais visitam a estrada frequentemente. Alguns equipados com câmeras infravermelhas e gravadores de áudio relatam gravações de vozes femininas implorando por ajuda, ou mesmo imagens borradas da figura nas proximidades. Um dos investigadores contou que, ao filmar com câmera noturna, a figura apareceu de repente em plena luz da gravação, movendo-se rapidamente em direção ao carro antes de desaparecer em um clarão de névoa. Pesquisadores de lendas alemãs sugerem que o fenômeno da mulher branca é um exemplo clássico de Ravenna, espírito preso em um local de sofrimento ou morte violenta. No caso da Rota B-65, a estrada, isolada e cercada por bosques densos, funciona como ponto de fixação, preservando a memória do trauma e das emoções intensas associadas à morte da jovem. Hoje, a estrada continua ativa e é usada diariamente por motoristas locais e viajantes. Mas mesmo durante o dia, alguns relatam sentir uma sensação de desconforto ao passar pelo trecho mais isolado, uma ansiedade inexplicável ou a impressão de que estão sendo observados. À noite, especialmente em noites frias e nebulosas, a lenda ganha força. A mulher branca de Bremen, silenciosa e fria, permanece à espreita, lembrando que nem todas as almas descansam e que alguns encontros não permitem retorno. Dizem que a mulher branca da B-65 não persegue os maus. Ela apenas busca companhia para sua viagem solitária, mas está condenada a permanecer presa no local da morte. E aqueles que cruzam seu caminho percebem que, ao aceitar levá-la, entram numa jornada sem destino, uma experiência que muitos descrevem como aterrorizante e inesquecível, e da qual não se sabe se voltarão exatamente os mesmos. A lenda da estrada da mulher branca permanece viva, passando de geração em geração, e continua a assombrar os corredores da memória coletiva alemã. Para os que viajam por ela à noite, o silêncio da estrada, a névoa baixa e o frio intenso são sinais de que algo além do mundo físico observa cada movimento. E, se tiver sorte ou azar, talvez você a veja, uma figura de branco, pálida e silenciosa, pedindo carona, prometendo companhia, mas deixando apenas o eco de sua presença quando desaparece, como se nunca tivesse estado ali. 10ª história: A Maldição dos Irmãos Grimm. Contos que se tornaram reais. Jacob e Wilhelm Grimm, conhecidos mundialmente como os Irmãos Grimm, dedicaram suas vidas à coleta de contos populares e histórias folclóricas da Alemanha. Suas obras eternizaram lendas, fábulas e histórias de assombração que circulavam de geração em geração. Mas, segundo moradores e estudiosos do sobrenatural, alguns desses contos carregariam mais do que moral e entretenimento. Trariam consigo uma maldição viva, cujos ecos ainda se manifestam em acontecimentos macabros na Alemanha contemporânea. A ligação entre os contos e acontecimentos reais começou a ser notada nas aldeias rurais da Renânia e da Turíngia, onde os Grimm coletaram grande parte de suas histórias. Locais descritos em contos de bruxas, florestas sombrias e casas abandonadas coincidiam com regiões onde desapareceram pessoas ou ocorreram mortes misteriosas. Moradores mais antigos relatam que os mesmos cenários usados nos contos se repetiam na realidade, como se a narrativa tivesse um poder de manifestação. Um exemplo é o conto de Hansel e Gretel, no qual duas crianças são abandonadas na floresta e capturadas por uma bruxa que deseja devorá-las. No século XX, famílias da região de Kassel começaram a relatar desaparecimentos de crianças próximas a florestas isoladas. Em alguns casos, testemunhas afirmam ter visto uma figura feminina com semblante pálido e cabelos grisalhos, arrastando as crianças em direção a uma casa antiga, com aparência de forno de barro. Quando policiais chegavam, não havia sinal de a casa ter sido ocupada recentemente e as crianças desapareciam sem deixar vestígios.
Embora a explicação oficial tenha sido abduções humanas ou acidentes na floresta, moradores locais associam esses eventos diretamente ao conto. Outro exemplo remonta ao conto da Cinderela, mas em sua versão mais sombria, onde irmãs perversas e invejosas tentam mutilar os pés da protagonista para tomar seu lugar. Relatos de famílias em aldeias da Baviera descrevem episódios de violência doméstica com padrões curiosos, crianças com ferimentos nos pés, relatos de irmãs ou vizinhas envolvidas de forma suspeita. Em alguns casos, adultos afirmam ouvir risadas e sussurros à noite, como se a história estivesse se repetindo de maneira literal. O conto de Rapunzel também ganha vida nos relatos. Uma torre isolada na região de Essen, com uma escadaria destruída e janelas altas, passou a ser associada a estranhos desaparecimentos de jovens mulheres. Vizinhos afirmam ouvir gritos, em noites de vento, vozes pedindo ajuda ecoam na floresta próxima. Exploradores urbanos que tentaram entrar na torre relataram correntes invisíveis e sensação de prisão, como se as paredes tivessem vida própria. A maldição, segundo crentes em fenômenos sobrenaturais, não se limita às crianças. Contos como A Gata Borralheira e O Príncipe Sapo teriam desencadeado eventos de cobiça, traição e violência entre adultos. Em pequenas cidades, assassinatos ou desaparecimentos são frequentemente ligados a lendas locais. Moradores afirmam que certas histórias coletadas pelos Grimm não seriam apenas narrativas, mas advertências ancestrais de forças que habitam o mundo natural e psicológico. Além dos relatos históricos, há evidências modernas que reforçam a ideia de que os contos se tornam realidade. Fotógrafos amadores em florestas de Essen e Saxonia relatam sombras e vultos que se assemelham a personagens dos contos. Figuras de mulheres com vestidos antigos, crianças que observam de longe, árvores que parecem se mover para guiar ou confundir o viajante. Exploradores urbanos, ao investigar casas abandonadas mencionadas em antigas coletâneas, encontraram inscrições nas paredes com trechos dos contos, como se alguém ou algo estivesse reescrevendo a história no presente. Especialistas em folclore afirmam que o poder da narrativa é antigo. Histórias transmitidas oralmente carregam a energia das emoções humanas, e quando essas histórias são intensamente coletadas e registradas, como fizeram os irmãos Grimm, elas teriam o efeito de fixar os eventos narrados no mundo físico. Dessa forma, quando alguém vive ou visita um local relacionado a esses contos, a linha entre realidade e narrativa pode se confundir. Moradores de aldeias históricas afirmam que certos períodos do ano aumentam a atividade paranormal associada à maldição, principalmente no inverno, quando os dias são curtos e o frio é intenso, ou durante tempestades, quando ventos e chuva criam um ambiente propício para que vozes, passos e vultos reapareçam. Motoristas e caminhantes noturnos relatam ter sido seguidos por figuras pálidas, muitas vezes acompanhadas de risadas infantis ou vozes murmurando em dialeto antigo. Alguns dizem que ouvir os sussurros dos contos pode levar à loucura temporária, ansiedade intensa ou sensação de ser observado constantemente. Um dos casos mais perturbadores ocorreu em 2003, quando uma pesquisadora de folclore realizou uma expedição para mapear locais mencionados nos contos. Durante a noite, ela registrou em áudio uma voz feminina cantando trechos de Branca de Neve, mas sem nenhum equipamento de reprodução ligado. Quando retornou ao local com colegas, verificou que não havia ninguém presente. A gravação foi analisada e considerada genuína por especialistas, embora o fenômeno permanecesse sem explicação lógica. Assim, a maldição dos irmãos Grimm continua a influenciar a Alemanha moderna. As histórias, que começaram como narrativas populares para ensinar lições morais ou divertir, parecem ecoar de maneira literal, trazendo consequências macabras, encontros sobrenaturais e desaparecimentos inexplicáveis. Para aqueles que caminham ou dirigem por florestas, vilarejos onde essas lendas se originaram, os contos não são apenas livros antigos. São avisos vivos, forças que persistem além do tempo e da morte. Dizem que os irmãos Grimm, ao coletarem as histórias, não apenas registraram tradições, mas capturaram a essência de acontecimentos passados e de entidades que se alimentam da memória humana. E, assim, contos de bruxas, princesas, monstros e crianças desaparecidas continuam a se manifestar em acontecimentos que desafiam a razão.
Aqueles que ignoram essas advertências podem se encontrar frente a frente com uma narrativa viva, onde a linha entre ficção e realidade se desfaz, e os contos sombrios deixam de ser apenas páginas de um livro para se tornarem experiências aterrorizantes na própria vida. 11º História. O Castelo de Heidelberg. Aparições entre ruínas. Dominando a cidade de Heidelberg, nas margens do rio Neckar, o Castelo de Heidelberg é um símbolo da Alemanha medieval, com torres majestosas, muralhas imponentes, uma história marcada por esplendor e destruição. Hoje, o que resta de sua grandeza são ruínas imponentes, mas essas pedras carregam lembranças de tempos sombrios, quando guerras, intrigas e tragédias moldaram o destino de nobres, soldados e moradores locais. Segundo relatos, essas memórias não se limitaram à história. Almas inquietas ainda vagam pelo castelo, aparecendo para visitantes, guardando segredos e reencenando acontecimentos passados. O castelo remonta ao século XIII, erguido como residência da família palatina. Ao longo de décadas, serviu como palco de festas, casamentos, intrigas políticas e pesquisas alquímicas. Mas também foi cenário de massacres, prisões e mortes violentas, especialmente durante a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, quando as tropas suecas imperiais se revezaram no saque da fortaleza. Soldados civis morreram em confrontos e epidemias, e o castelo acabou parcialmente destruído por explosões e incêndios. A partir desse período, começaram a surgir relatos de aparições fantasmagóricas. Moradores locais e visitantes descrevem figuras vestidas com armaduras antigas, marchando silenciosamente pelos corredores em ruínas. Em algumas noites, pode-se ouvir o som metálico de espada sendo desembainhada e o eco de botas pesadas no chão de pedra, como se batalhas antigas fossem eternamente reencenadas. Um dos relatos mais persistentes envolve uma dama de honra, vestida com roupas renascentistas, que aparece na varanda principal do castelo. Ela observa os visitantes por alguns instantes antes de desaparecer entre as paredes destruídas. Muitos que tiveram contato com a aparição afirmam sentir uma tristeza profunda e inexplicável, acompanhada de um perfume doce e antigo, como se fosse uma lembrança de festas e cerimônias perdidas para sempre. Outro fenômeno recorrente é a presença de alquimistas fantasmagóricos que parecem continuar suas pesquisas nos laboratórios abandonados. Visitantes relatam ver luzes fracas tremeluzindo atrás de vidros quebrados, livros antigos abertos em mesas poeirentas e instrumentos de metal movendo-se sozinhos. Alguns chegam a ouvir murmúrios em latim ou alemão arcaico, como se instruções fossem transmitidas a aprendizes invisíveis. Soldados do passado também são frequentemente vistos nas muralhas e torres. Caminhantes noturnos relatam formas escuras, vestidas de uniforme medieval, observando o vale abaixo do castelo, algumas vezes se aproximando lentamente antes de desaparecer nas sombras. Os relatos incluem sons de passos cadenciados, vozes murmurando ordens e ocasionalmente o som de canhões sendo preparados, mesmo sem qualquer evidência física da presença de armas. Exploradores urbanos e fotógrafos amadores reforçam a sensação de que o castelo está vivo. Fotografias tiradas à noite frequentemente mostram silhuetas humanas que não estavam presentes quando a imagem foi capturada, sombras longas e distorcidas em locais onde apenas pedra e escombros deveriam existir. Em algumas fotos, é possível distinguir a figura de uma mulher com vestido antigo observando o horizonte ou um soldado erguendo a espada. Além disso, há registro de sons inexplicáveis, incluindo risadas, gemidos e gritos abafados, especialmente próximos às masmorras. Alguns visitantes afirmam sentir toques nas costas ou arrepios intensos ao caminhar por corredores estreitos. Testemunhas relatam que, mesmo em grupos, algumas pessoas sentem-se inexplicavelmente isoladas, como se a própria ruína estivesse manipulando a percepção, separando indivíduos do restante do grupo. Pesquisadores de história e folclore acreditam que o fenômeno está ligado à intensidade emocional acumulada durante séculos de sofrimento, festas, guerras e experiências alquímicas. A energia deixada por eventos marcantes poderia criar eco psíquico, reproduzindo ações e aparições, como se o passado estivesse reencenando-se sem interrupção. Entre os relatos mais intrigantes, destaca-se o de um grupo de estudantes universitários que decidiu explorar o castelo durante uma tempestade.
Enquanto caminhavam pelos corredores superiores, relataram ouvir o som de cavalos e rodas de carroças subindo a colina, mesmo sem estrada visível. Ao se aproximarem de uma das torres, viram o reflexo de várias figuras em roupas antigas no chão molhado, e uma delas olhou diretamente para eles, antes de desaparecer no ar úmido da noite. Alguns afirmam que sentiram medo e reverência ao mesmo tempo, como se a história do castelo estivesse viva diante de seus olhos. Outro caso envolveu um guia turístico que caminhava sozinho pela ala das masmorras para organizar uma visita privada. Ele relata que ouviu um grito agudo e viu uma silhueta feminina correr pelo corredor, apenas para desaparecer atrás de uma porta que estava trancada. Mais tarde, ao investigar registros históricos, descobriu que uma jovem dama havia morrido nesse mesmo local, vítima de doença e negligência, reforçando a ideia de que os fantasmas continuam ligados ao sofrimento que viveram. Hoje, o castelo de Heidelberg continua sendo um dos pontos turísticos mais visitados da Alemanha, atraindo curiosos, historiadores e caçadores de fenômenos paranormais. Para muitos, a visita é uma experiência de aprendizado e fascínio. Mas para outros, especialmente aqueles que chegam à noite ou exploram áreas pouco acessíveis, é impossível ignorar a sensação de que os mortos ainda caminham entre as ruínas, revivendo batalhas, festas e tragédias. Diz a lenda que o castelo não guarda apenas pedras e histórias, mas as memórias de todos que passaram por ele, sejam nobres, soldados, damas de honra ou alquimistas. E aqueles que ousam caminhar por seus corredores nas noites silenciosas podem encontrar mais do que a arquitetura histórica, podem encontrar a própria história da Alemanha viva, respirando e observando, em um espetáculo que nunca termina, onde passado e presente se confundem em aparições que jamais se dissipam. 12º História. O sino de Lübeck, a voz do afogado. Na histórica cidade portuária de Lübeck, às margens do Mar Báltico, uma lenda tem atravessado séculos, carregando consigo o eco de tragédias marítimas e o mistério de um artefato amaldiçoado, o sino de Lübeck. Diferente dos sinos comuns que marcam horas e celebram festas, este sino possui forma sombria. Conta-se que, recuperado do fundo do mar após séculos perdido, ele carrega a voz de um marinheiro afogado, preso entre a vida e a morte, e que toca sozinho para anunciar tragédias iminentes. O sino original, fabricado no século XVII, pertencia ao navio mercante que naufragou durante uma tempestade feroz no Báltico. Segundo relatos, a tripulação inteira pereceu, exceto por um marinheiro que, segundo a tradição oral, foi amaldiçoado após roubar o sino de um templo costeiro para vendê-lo. Ao morrer afogado, sua alma teria ficado ligada ao sino, transformando o objeto em um canal entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. A primeira menção documentada ao fenômeno data do século XVIII. Moradores de Lübeck relatam ouvir o toque do sino em noites sem vento, quando os sinos da cidade permanecem silenciosos. O som é descrito como profundo, metálico, carregado de uma vibração que percorre o corpo, provocando arrepios e ansiedade. Mais intrigante ainda, aqueles que escutam o toque relatam que eventos trágicos se seguem rapidamente, acidentes, naufrágios ou mortes repentinas na cidade e arredores. Um dos casos mais célebres aconteceu em 1892. Uma tempestade assolou o porto e, na manhã seguinte, pescadores encontraram vários barcos destruídos e corpos boiando no Mar Báltico. Moradores juram que, na noite anterior à tempestade, ouviram o sino tocando sozinho, ecoando entre as casas antigas e pelas docas desertas. Aqueles que ouviram o som relatam ter sentido um frio súbito, mesmo dentro de seus lares, e uma sensação de presságio iminente. O sino permaneceu no fundo do mar por décadas, até ser recuperado no início do século XX por uma expedição marítima. Desde então, o artefato passou a fazer parte de uma pequena capela à beira-mar, mas os fenômenos não cessaram. Visitantes relatam que, ao se aproximarem, é possível ouvir o sino tocando sozinho, mesmo quando as mãos de ninguém o movem. Em algumas ocasiões, o toque é acompanhado de murmúrios, palavras desconexas em dialetos antigos e até lamentos de afogados que parecem se misturar ao som metálico. Exploradores paranormais que investigaram o local afirmam que o sino cria uma ressonância psíquica, amplificando emoções e lembranças de tragédias passadas. Ao observá-lo,
Muitos sentem náusea, vertigem e um arrepio constante, como se uma presença invisível estivesse ao lado, observando e esperando. Alguns visitantes relataram ver sombras de marinheiros surgindo ao redor da capela, enquanto o sino tocava sozinho, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceram. Um dos eventos mais assustadores ocorreu em 1974, quando o sino começou a tocar durante uma noite de neblina intensa. O som ecoou pelo porto e pelas casas antigas, e pouco depois, uma embarcação de carga naufragou inexplicavelmente, apesar de estar em condições perfeitas com tripulação experiente. Testemunhas afirmam que o toque do sino era contínuo e grave, reverberando como se cada badalada carregasse a voz do marinheiro afogado. Alguns moradores afirmam ter visto uma figura espectral emergindo do Báltico, segurando uma corda de sino, observando o navio antes de desaparecer de volta nas águas geladas. Além das aparições marítimas, o sino também afeta aqueles que tentam estudá-lo ou levá-lo para outros locais. Pesquisadores que tentaram mover o artefato relataram acidentes estranhos. Veículos quebrando sem explicação, ferramentas sumindo, uma sensação constante de estar sendo seguido. Em um caso, um historiador que documentava a história do sino adoeceu de forma misteriosa após passar uma semana próximo ao objeto e somente deixou o local após devolver o sino ao altar da capela. Moradores locais afirmam que o sino toca com mais frequência durante noites de tempestade ou em períodos de lua cheia, especialmente quando o mar está agitado. O som metálico é descrito como um aviso, um lembrete de que as forças do oceano, os mortos e a história estão entrelaçados em Lubeck de maneira quase viva. Muitos acreditam que ignorar o toque do sino é arriscado, pois sua maldição não escolhe vítimas aleatoriamente. Aqueles que o escutam frequentemente se tornam testemunhas ou protagonistas de eventos trágicos. Ainda hoje, turistas, pescadores e moradores evitam se aproximar da capela durante a noite. A tradição diz que se ouvir o sino tocar sozinho, é melhor permanecer em casa, acender velas e rezar, pois a voz do afogado pode estar anunciando uma tragédia prestes a ocorrer. Para aqueles que ignoram o aviso, a história sugere que o destino se cumprirá, seja no mar, na terra ou entre as ondas do tempo, como se o sino fosse uma ligação viva entre os mortos e os vivos, perpetuando sua maldição por séculos. Assim, o sino de Lubeck permanece um lembrete sombrio de que objetos antigos carregam memórias e energias que desafiam a razão. Cada badalada que ecoa sozinha pelo porto ou pela capela é uma mensagem que atravessa gerações, um chamado do passado, uma voz de quem jamais encontrou descanso. E para aqueles que escutam, o som do sino não é apenas metálico, é a voz do afogado, reverberando para sempre nas águas geladas do Báltico. 13ª História. O demônio da Catedral de Colônia, o guardião da porta. A majestosa Catedral de Colônia, com suas torres góticas que parecem tocar o céu, é um dos marcos mais impressionantes da Alemanha. Milhares de turistas fiéis visitam o local todos os anos, maravilhados com a grandiosidade de sua arquitetura e a riqueza de suas esculturas. Mas poucos conhecem o lado sombrio da catedral. Histórias de pactos, esculturas vivas, aparições demoníacas que rondam suas portas e corredores desde a Idade Média. A lenda remonta ao século XIII, quando a construção da catedral começou. Para erguer o monumento, era necessário trabalhar com rapidez e precisão em uma obra gigantesca, algo praticamente impossível para a época. Segundo registros populares, o mestre construtor teria feito um pacto com uma entidade demoníaca. A criatura prometia ajudar a erguer a catedral em tempo recorde, mas exigia que fosse permitido permanecer como guardião das portas. Desde então, dizem que demônio habita a pedra esculpida, manifestando-se em ocasiões raras, especialmente quando alguém ousa desafiar ou zombar do edifício sagrado. Visitantes relatam fenômenos estranhos próximos das portas principais. Algumas das esculturas grotescas, representando figuras diabólicas e monstros, parecem se mover quando ninguém está olhando diretamente. Testemunhas afirmam ter visto olhos escavados nas pedras acompanhando seus passos, bocas semicerradas abrindo e fechando, e sombras que se projetam de maneira anômala sobre o chão e as paredes. Alguns visitantes chegaram a jurar que uma figura de aparência humana, mas com feições distorcidas, observava-os do alto das torres antes de desaparecer abruptamente.
A lenda também menciona sons inexplicáveis dentro da catedral. Durante a noite, moradores próximos relatam ouvir passos ecoando no enorme hall, mesmo sem ninguém presente. Alguns descrevem sussurros em latim antigo, como se instruções secretas estivessem sendo dadas a aprendizes invisíveis. O fenômeno é mais intenso em noites de tempestade, quando o vento atravessa vitrais e aberturas, criando efeitos sonoros que se confundem com vozes humanas. Uma história popular envolve um artesão local do século XV que teria tentado esculpir uma figura de anjo sem consultar os planos originais. Disse que, naquela noite, um vulto negro visitou a oficina do escultor e desapareceu apenas quando ele prometeu respeitar as instruções do demônio guardião. A partir de então, o artesão passou a receber orientação sobrenatural, mas também relatos de visitas noturnas que o aterrorizavam, lembrando que o pacto incluía o compromisso de não perturbar o equilíbrio das esculturas. Exploradores modernos e fotógrafos também relatam fenômenos perturbadores. Ao tirar fotos da fachada à noite, muitos registram manchas escuras que se parecem com figuras humanas nas portas e torres, que não estavam visíveis a olho nu. Câmeras térmicas indicam aumentos de temperatura em pontos isolados, como se uma presença viva se movesse entre os blocos de pedra. Em alguns casos, visitantes afirmam sentir um toque frio no ombro, seguido de uma sensação de observação constante, mesmo em grupos numerosos. O pacto lendário e o suposto guardião demoníaco reforçam a aura mística da catedral. Durante séculos, construtores, restauradores e historiadores relataram pressões psicológicas ao trabalhar próximo de certas esculturas, descrevendo uma sensação de ser vigiado. Alguns afirmam que a obra de arte gótica, embora impressionante, carrega consigo uma energia que transcende o tempo, conectando o presente ao passado sombrio do pacto. Há também relatos de manifestação visual. Turistas relatam, de maneira recorrente, ter visto um vulto corpulento, de feições grotescas e mãos longas, observando a entrada principal antes de desaparecer em uma parede ou se fundir com as sombras das torres. Testemunhas descrevem arrepios intensos, sensação de peso no peito e pressão nos ombros, como se o próprio a carregasse a presença do guardião demoníaco. Curiosamente, a catedral é palco de pequenos eventos inexplicáveis em dias de grande afluência de visitantes. Luzes de vitrais brilham de forma estranha, imagens de santos parecem se alterar levemente e ecos repentinos preenchem corredores silenciosos, aumentando a sensação de que algo além do humano observa a cada passo. Moradores antigos de Colônia afirmam que, quando a cidade enfrentou guerras ou crises, o guardião se manifestava com maior frequência, como se fosse uma sentinela das tragédias humanas e da história do local. O poder da lenda também se estende à imaginação coletiva. Artistas e escritores locais transformaram as histórias do demônio em contos e obras de arte, mas muitos que exploraram essas narrativas pessoalmente relatam experiências diretas, seja durante visitas noturnas, sessões fotográficas ou caminhadas solitárias pelos pátios. A sensação descrita é sempre a mesma, a presença de algo antigo, potente e atento, observando e, por vezes, interagindo de maneira quase sutil com o ambiente e com os vivos. Assim, o demônio da Catedral de Colônia permanece como guardião eterno da porta, um aviso silencioso de que a grandeza arquitetônica e a obsessão humana pelo poder e velocidade podem atrair forças que escapam ao controle. Aqueles que visitam o local à noite ou exploram suas torres antigas podem encontrar mais do que história e arte, podem encontrar uma presença viva, um pacto antigo ainda ativo, e o olhar de uma entidade que observa, silenciosa, cada passo que damos à fronteira entre o mundo dos vivos e o sobrenatural. A catedral, com suas torres góticas e esculturas grotescas, continua a impressionar por sua beleza e grandiosidade, mas também lembra a todos que, em algumas construções, o preço da rapidez da ambição pode ser medido não apenas em pedra, mas em almas aprisionadas, caminhando silenciosamente pelos corredores e portas, como eternos guardiões de um pacto que jamais poderá ser quebrado.